Sejam bem-vindos para mais um bate-papo de comportamento e consciência com Gabriel Lopes e eu, Tamires Cortá. O episódio de hoje a gente vai falar de você, suas dores e o seu meio. E eu tô extremamente feliz que, gente, a primeira pessoa a entrar todas as segundas-feiras nesta live é Dona Mônica. A primeiríssima, eu acho isso chique demais. Ela garante a vaga dela assim, ó. Primeira, primeira de toda a segunda-feira. Seja bem-vinda, Mônica. Cris também tá batendo ponto nas lives de segunda-feira. Seja bem-vinda, Cris. Bom dia. O Marlos, eu ainda não tinha vindo. Eu ainda não tinha visto. Seja bem-vindo, Marlos, também. Bom dia, Fernando. Gente, já vamos pegar. Ai, Mônica, você que é incrível de garantir a primeira vaga toda segunda-feira. Não sou eu que faço a parte mais difícil. Você que consegue fazer a parte mais difícil de ser a primeira a entrar toda segunda-feira. Você que é incrível. Vamos pegar o aviãozinho já e mandar para todo mundo para participar desse bate-papo, mais um bate-papo. Eu nem sei em qual episódio que a gente tá, eu acho que é o sétimo, né? Você, suas dores e seu meio. Gabriel já chegou, vamos chamar Gabriel. Gabriel Olá, entrando, bom dia, Dom bom Gabriel. dia, bom dia. Tava ouvindo você falando da Mônica e a Mônica entra antes que Ai, eu e antes que esqueci de mexer você, no né? na configuração do meu. Vou ter que trocar aqui do meu microfone. Cara, acertei nessa história desse microfone. Fala de novo que não apareceu o seu som e não vai aparecer na live. Fala tudo de novo. E agora, tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Eu tenho que configurar meu microfone de lapela para na hora que eu conecto ele aqui, o celular reconhecer apenas microfone e não fone. Na Hum, live passada eu estava com fone de Bluetooth e na verdade não pegou o som do microfone de lapela, só pegou o som horrível do microfone de Bluetooth, tanto que meu som ficou meio abafado, assim. Ai, vamos ver se na próxima live eu acerto essa história desse microfone. vamos que você vai aprendendo, depois me ensina, que eu Ai, nem pois tenho é, noção disso gente. aí. Cada semana um trem, mas tá bom. Bom dia, Gabriel. Tudo bem com você? Bom dia. Ó, a Cris falou que apareceu o som, sim, do meu som. Para ela apareceu? Ah, então não aparece para mim. Ah, Porque eu tô com entendi. ele conectado, né? Aí não sai o som para mim. Eu fiquei de mexer com isso essa semana, Hum, eu acabei esquecendo. E aí, Gabriel, você ouviu o seu despertador hoje ou não? então, eu ouvi, acordei mais cedo, só que para ver uma live que eu tenho compromisso de 4h52 da manhã, só que eu dei umas apagadas no meio da live. Tava meio cansado hoje. Será que era por causa da preocupação com o dia de hoje, do que viria novamente? Hoje eu que sou o alvo de novo, né? Muito bem, Gabriel, que é o alvo de novo. E vamos contar alguns segredinhos para vocês de bastidores, gente. Após o atendimento, a gente fez um atendimento parcial aqui da leitura biológica com o Gabriel, porque uma avaliação da leitura biológica é bem mais aprofundada. E a gente passa os mapas, mas qualquer segunda dessa aí eu vou passar os mapas do Gabriel também para vocês verem o que é passar os mapas da leitura biológica, porque a gente vê aonde está com a energia bloqueada nos tecidos cerebrais. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai acessando informações que mexem com a pessoa tem sinais de resolução de conflito. E o Gabriel, no final, sem ser da segunda passada da outra, que ele teve o atendimento aqui comigo, ele teve um sinal bem importante de resolução de conflito, que é sentir dor de barriga, né, Gabriel? Conta pra gente como que foi. Então, desde o Covid, o negócio desandou e até hoje não consertou. Já faz
fazem umas 3 semanas já que o negócio tá desandado, assim, 3, 4 semanas, e nunca fiquei tanto tempo assim. Então é uma coisa que você pode contar aí, né, das possibilidades. O que que são as possibilidades de tanto tempo assim com esse desarranjo intestinal aí? Eu achei bem interessante o que ela falou para mim. Sim. E E olha para naquele vocês dia, verem. né? E Ah, aí fala. naquele dia, bem na hora, assim, enquanto a gente estava fazendo a live, aí apertou a vontade, né? Por isso que eu estava correndo para a gente finalizar também aqui. E também tinha outros compromissos depois, mas essa foi a razão principal. Sim. E Por isso que eu tava vocês bravo viram a com ela na linguagem? semana passada, né? Quem viu a live passada viu, né? Que eu descontei as chicotadas tudo, né? Viu? Foi, semana passada ele descontou tudo em mim. Vocês viram a linguagem corporal do Gabriel aí agora, quando ele foi falar do desarranjo intestinal? Gente, nós não fomos educados a falar diarreia, a falar merda. Diarreia, cocô, xixi. No curso da leitura biológica, a gente aprende a falar, soltar merda, porque quando a gente não consegue falar esse tipo de coisa, é porque a gente tem dificuldade com o contexto de sujeira. O professor coloca a gente para assistir vídeos assim de cobra comendo outros bichos e ele vai reparando quem é que vai fazendo caras e bocas enquanto assiste aquilo ali para saber quem que tem dificuldades com situações da natureza. Assim a gente vai conseguindo entender aonde que são nossas fragilidades. E com relação à diarreia, que é um dos sintomas de resolução de conflito, é você poder colocar a merda para fora. Para quem acompanhou meus stories desse final de semana, eu falei um pouquinho também de umas situações de intestino preso que eu tenho passado aí desde dezembro. E eu tenho cólicas muito intensas ali próximo da menstruação, ou alguns dias antes da menstruação, ou no dia da menstruação. E mesmo assim, meu intestino não solta. Não é que eu não estou conseguindo ir no banheiro, mas o intestino está um pouco mais preso, aquele cocô de cabritinho, né? E isso é um bom sinal para você saber se você está segurando alguma coisa. E eu já tinha avaliado em mim o que é que eu estou segurando, não estava entendendo. Quando foi nesse sábado, eu comecei a entender, começou a cair um pouquinho mais a ficha. E tem relação com o que o Gabriel fez o atendimento comigo na semana passada, com essa questão da venda da empresa. E aí eu fui ler lá sobre o intestino, e isso vai servir para o Gabriel também. Quando a gente tem aí alterações intestinais, tem em algum lugar algum medo ou de passar fome, e esse medo de passar fome pode não ser legítimo seu, mas pode vir aí de heranças dos pais, dos avós, alguma questão da sua família de já ter passado fome, ou também pode ter a temática de você não ter a quantidade suficiente para viver, quantidade de dinheiro ou a quantidade de comida. Como a gente não caça mais, o dinheiro representa essa garantia de comida. Então, a venda do meu espaço físico me deu um pouco de insegurança nessa questão de será que eu vou ter o suficiente para poder dar conta de mim, pagar minhas contas, já com 30 anos ainda com algumas dependências dos meus pais, mas por um lado, com meus pais eu estou resolvendo alguns conflitos e com a empresa estou resolvendo outros. Porém, contudo, entretanto, se tem cólica, e no caso do Gabriel também teve, se tem cólica intestinal, é um sinal de resolução de conflito. Então, no caso do Gabriel especificamente, se você não assistiu, volta na live que está salva no meu Instagram, de 15 dias atrás. Porque para quem não está acompanhando, a gente está fazendo assim: uma semana é no meu Instagram, outra semana é do Gabriel. Então, os conteúdos da leitura biológica vão ficar salvos no meu Instagram, e os conteúdos, a gente pode chamar de coach, Gabriel? Ou nada a ver? Desenvolvimento pessoal como um todo, né? Os conteúdos de desenvolvimento pessoal ficam no Instagram do Gabriel. Então, se você não assistiu, volta 15 dias e assiste aqui para você entender o processo que ele está falando aí do Covid-19 e qual é essa temática aí de poder largar a merda
e a gente pode dar continuidade nisso, falando hoje, porque depois do atendimento dele, ele teve outros sinais de resolução de conflito, e eu queria que ele explicasse um pouquinho melhor. A gente falou um pouco mais da perda de paladar e de olfato por conta do Covid, mas ele estava com algumas dores posturais. Conta pra gente, Gabriel, como que estão esses incômodos ainda e como que estava lá da semana da live para cá? Algo muito recorrente era dor, muita tensão na região da escápula aqui do ombro e que ficava tão tenso que dava dor de cabeça. E isso todos os dias praticamente. Então é uma dor muito recorrente por mais de uma semana inteira. E E você falou mesmo uma coisa fazendo interessante. assim, é Pode mesmo o falar. dia que eu fiz as liberações miofaciais, eu fiz de manhã, e aí não estava com dor, e aí enquanto estava em reunião de trabalho, eu senti o negócio acontecendo, assim, sabe? Parecia que eu vi o músculo fazendo assim, tensionando. E aí, pouco tempo depois, dor de cabeça. Muito bem. Esse é um relato, gente, para todos vocês que estão aqui assistindo. Ó. Quero que vocês respondam para mim. Mônica, Cíntia, Rita, Sebastião, Lucinha e Elaine. Respondam aqui para mim se vocês têm dores ou não. Algumas pessoas que já estão aqui eu sei quais as dores que têm, que são alunos LCD aí, da Liberação Consciente da Dor. Mas se você tem dor ou não, e se você, quando está em época de crise, de dor, você acorda com dor. Responde aqui para mim, acordo com dor, não acordo com dor. Porque é mais comum acontecer da pessoa acordar com dor. E no caso do Gabriel, estava ao contrário. Quando a pessoa acorda com dor, ela está numa fase de resolução de conflito, porque vamos relembrar um conteúdo aqui, que é o sistema simpático e parasimpático. O sistema simpático e parasimpático não é que ele seja um conteúdo da leitura biológica, eles são leis do corpo, são leis naturais, mas a gente consegue explicar na leitura biológica junto com as nossas emoções, com o nosso comportamento. A Mônica falou que não tem dores, não acorda com dores, beleza. O sistema simpático é o que te dá atenção no dia e o parasimpático é o que te faz descansar na noite. E a gente tem esse sistema natural. Quando a gente passa por um conflito, a gente desorganiza esse sistema. Aí a gente abre o sistema simpático de luta ou fuga. Não é que ele estava fechado, vamos dizer assim, né? Ele se ativa mais para garantir a sua sobrevivência. Então, quando o Gabriel passou por conflitos aí que a gente falou da data dele, lá de trás, da infância, da adolescência, ativou conflitos aí com relação ao profissional, com relação a ter que dar conta de algumas situações. E aí, tudo que lembrava esse conflito para ele, ele tinha que lidar com dores musculares, tensões ou na cabeça ou em outros lugares e até desarranjos intestinais. Você vai prestando atenção nos sinais. E aí, quando você começa a sair do sistema de luta ou fuga, a sua musculatura já não precisa mais de tanta proteção, de tanta atividade. Enquanto você estava lutando ou brigando com o leão, com relação a trabalho, família, o que seja, o osso desgasta. O tecido conjuntivo desgasta, articulação, tendão, ligamento. E aí começam as dores de resolução de conflito, que geralmente envolvem inflamação para regenerar aquilo ali. Só que a nossa fase de resolução de conflito, gente, ela tem 3 partes de resolução de conflito. E uma delas se chama crise epileptoide. O que é essa crise epileptoide? É quando você vai num ápice do teste da resolução de conflito. Ah, vou ver se esse cara resolveu mesmo. Aí ele passa por o Gabriel passa por alguma coisa no dia a dia dele que lembra muito o conflito dele. E aí ele tem todos os sintomas de novo. O que o Gabriel estava passando aí diariamente ou ainda está? A gente vai ver se essas dores ainda continuam.
quando ele entra no trabalho e lembra conflitos dele, vem uma crise epileptoide. Porque vem dores musculares quando ele está trabalhando. A dor muscular, ela não é resolução de conflito, ela não vem regenerar, e ó, vem dor de cabeça. Vem resolução de conflito também. É como se ele tivesse algum receio de como as coisas vão acontecer, e quando começa ali o trabalho, vem sinal de que eu estou conseguindo resolver, de que está tudo bem. Até ele realmente fechar esse ciclo e já não ter mais esses sinais de que tem algum perigo à vista. Faz algum sentido para você, Gabriel? Tem bastante sentido, sim. É, a Tamires sabe, eu estou em transição de sair da Argentina, voltar para o Brasil, então várias coisas acontecendo, e isso dá uma ansiedade, né? Alguns dias eu acordava com dor, né? Outros não, porque eu também tomava remédio, às vezes para dar uma relaxada. Não só não estava adiantando só fazer as liberações em alguns dias, estava com dor maior. Mas faz muito sentido, sim. E isso, tudo que você falou, né? Especialista é a Tamires, mas me lembra do livro O Corpo Fala, onde que eles trazem a questão dos silvícolas, né? Os silvícolas eram aqueles que viviam de caça e tal no passado. E na hora de caçar, o que que fazia, né? No passado, os antepassados, né? Eles se contorciam todo o corpo, preparava exatamente o luta ou fuga. Então ele preparava para lutar, para abater a caça ali. Só que depois que soltou a flecha, caçou, o que que faz? Relaxa, né? Ou você matou ou não matou. Se matou, vai lá pegar a caça e leva embora. E qual que é o grande problema nosso hoje, né? Nós não sabemos lidar com alvos fixos. O que que é alvo fixo? É um objetivo e o objetivo está sempre ali na nossa frente. E isso deixa a gente tenso o tempo todo. Então a gente fica o tempo todo achando que tô caçando, tô caçando, tô caçando. Então a gente precisa aprender a relaxar e aprender a desapegar e deixar ir, que aí tem relação com o que a Tamires, né, com os objetivos da Tamires, talvez, de ficar presa aí, né, porque às vezes a gente fica bloqueando, impedindo das coisas irem e seguirem. Sim, e quando ele falou o objetivo da Tamires, gente, é a live que está salva no Instagram dele. Ele me deu chapuletada aí na semana passada, mas a live ficou maravilhosa. Quando o Gabriel fala desse objetivo fixo, é bem importante a gente relembrar aqui o nosso contexto da espiritualidade, porque se torna impossível falar de mente, de emoções, de propósito, sem falar de espiritualidade. Porque o seu propósito vai envolver para que você vive, o que você está fazendo aqui. E aí, quando a gente coloca objetivo fixo, a gente meio que está querendo ser Deus, podemos dizer assim. Porque o objetivo fixo demais, eu desconsidero a parte de Deus. E aí eu desconsidero a palavra confiar. Eu me lembro de uma definição do confiar, que vem de uma palestra do Haroldo, que o confiar ele é fiar com alguém. Então você pode confiar na sua esposa, no seu esposo, você pode confiar no seu colega de trabalho que ele vai fazer o que precisa ser feito, você pode confiar no seu funcionário e você pode confiar em Deus. E esse confiar, você vai fiar com Deus. Então eu coloquei objetivos na minha vida de influenciar pessoas através da saúde física e espiritual. Esse é o meu objetivo. Mas se eu coloco ele fixo demais, quando eu entrego a parte de Deus, que é para ele fiar, eu fico querendo controlar. Aí eu tenho problemas, que aí eu não consigo entregar. Quando eu estou confiando, eu tenho o meu momento de fiar. Eu posso fiar mais devagar, eu posso fiar mais rápido, eu posso fiar um monte de vezes, ou eu posso fiar uma vez só. É o meu jeito de fiar. E Deus tem o jeito dele de fiar também. E eu preciso confiar de que ele
está fazendo o melhor que é para mim. Se é o jeito dele, ô Deus, peraí que o jeito que você está afiando aí não tá legal aqui no meio do negócio. Mas aí quando eu começo a questionar Deus nesse processo, eu começo a ter problemas, porque eu quero infringir os desígnios de Deus. Se Deus é Deus, se eu acredito que Deus é Deus, isso aí, Rita, café. Café não tem erro. Com a fé não tem erro. Aí eu consigo flexibilizar um pouco melhor esses meus objetivos, que não vão ser fixos demais, e entregar para Deus o que é de Deus. Mas tem a sua parte. O Gabriel está fazendo a parte dele, tanto que ele teve Covid, é um bom sinal de resolução de conflito, porque teve contato com um vírus. Vírus vai atacar o tecido da ectoderme, eu expliquei tudo isso na live com ele, que tem relação com lixeiros, vai colocar coisa para fora que já não precisa mais, seja vírus, fungos, bactérias. E ele teve outros sinais de resolução de conflito. Diarreia, dores de cabeça e essa dor na escápula. Só que aí a gente pode voltar um pouquinho lá atrás, porque essa dor na escápula não é nova. Então, como eu conheço o Gabriel já há um tempo e ele também já foi meu aluno em exercício físico, treinamento físico, essa dor na escápula não é de agora. Ele olhando para trás e vendo quando que essa dor dele começou, ele vai conseguir entender muito melhor quando essa dor for ativada no trabalho. Porque não é o trabalho de agora que está sendo a causa da dor dele. Só está ativando uma memória lá de trás. E quando a gente acorda com dor, que é o que eu estava explicando aqui para vocês, e o Gabriel falou que tem dia que ele acorda com dor, por que que tem o processo de acordar com dor na fase de resolução de conflito? Porque o período da noite é o período do sistema parasimpático. É o período que tem menos sangue para atividade, mas está ocorrendo ali o processo de regeneração. Então, o processo inflamatório, o processo de proliferação das células para poder cicatrizar, quando você corta a mão, para poder cicatrizar a pelezinha lá e fechar o buraco, é no período da noite que está fazendo todo esse processo. Então, é mais comum você acordar com dor nessa fase de resolução de conflito. E aí, qual que é a tarefa? Tem que unir com muito mais frequência os exercícios de liberação miofascial e os exercícios de força. Porque aí você movimenta sangue para corrigir e você fortalece ali um pouquinho para dar proteção para aquela musculatura. Ela já está fraca, entre aspas, porque ela está resolvendo um conflito. Tem menos fluxo sanguíneo porque ela está resolvendo um conflito. Se você ficar sem exercício nessa fase ou sem fazer as liberações miofasciais, você vai ter mais dor e mais sofrimento com a dor durante a fase de resolução de conflito. Aí eu começo a achar que a dor é um problema. Não. Você está passando pela dor por um processo que você está resolvendo na sua vida. Você está crescendo. Mas você não precisa sofrer com essa dor e essa dor não precisa te atrapalhar no dia a dia. Por isso a metodologia da liberação consciente da dor. Une um método muito eficiente para alívio imediato da dor, que é a liberação miofascial. O Gabriel já pratica há muito tempo e sabe como funciona. Com o entendimento da causa da dor. Quando você entende o que está acontecendo, a causa da dor, e você libera de forma consciente, você consegue continuar o seu movimento, o seu comportamento ativo. Então, não te atrapalha no trabalho, não te atrapalha a brincar com os filhos, não te atrapalha a fazer seu exercício físico. Até porque você sabe que o exercício de força nessa fase vai ser importante. Gabriel, relembra pra gente desde quando que você lembra que você tem essas dores na escápula. Então, olhando para trás aqui, é muito provável que seja uma relação com a insegurança que eu sentia no trabalho, porque na primeira fase profissional eu trabalhava por contrato, então eu não trabalhava com carteira assinada. Existia contrato de 6 meses, depois tive um outro de 9, e as tensões mais altas me dava muito dirigindo, mas tinha uma relação, acredito, com essa questão de
E aí, qual que é a próxima fase? Qual que é o próximo passo? E agora eu estou numa dessa, né, de qual que é a próxima fase, qual que é o próximo passo. Quando eu entrei no trabalho que eu estou hoje, que era carteira assinada e tal, eu tinha muita tensão também, que foi mais ou menos a época que a gente se conheceu, né? De saber se eu ia dar conta ou não. A insegurança, porque era algo muito novo para mim. Então existia essa questão muito ligada com os próximos passos. Então é algo bem recorrente nesse sentido. E até falando assim, hoje eu não estava com, com tensão ainda, e já ativou aqui, do lado direito, a tensão, né? E ó, vamos pegando aí, gente, a função do órgão. Gabriel, veja o que faça mais sentido para você. A escápula, gente, esse osso aqui de trás, vai ter a função ou de tentar as principais funções, né? Vai ter as principais funções de tentar manter algo perto de você, você proteger alguém, você proteger um trabalho. Se o Gabriel é destro, de base, escreve com a mão direita, mas desde a infância, porque às vezes a gente escreve com a mão direita, mas a gente tem habilidades com a mão esquerda. Tem o teste da palma, tem o teste de segurar um bebê deitado. Então, se ele é destro, o lado direito dele está relacionado mais com o profissional e parceiros. Tudo que ele tenta manter debaixo das asas, tenta proteger, ou o que ele tenta afastar, afastar de perigo. Essa é a função das escápulas. Aí, quando eu passo por essa questão de ou tentar afastar o perigo, ou tentar segurar algo que eu não estou conseguindo, ou não tenho certeza de segurar, isso que ele está falando aí da insegurança, toda vez que eu resolvo um pedacinho desse conflito, que originariamente não vem dali, né? Vem de outras coisas bem maiores, aí vem a dor. Aí vem a dor. O que faz mais sentido para você, Gabriel? Tentar proteger ou tentar afastar? Eu acho que é um misto dos dois agora. Proteger a família, proteger aquilo que é mais importante para mim, ao mesmo tempo aí afastar o que não faz mais sentido, né? Afastar aquilo que já não está mais fazendo sentido. É um misto dos dois nesse momento. Mas na maior parte do tempo, a causa maior dela sempre foi de proteger, né? Sempre foi essa insegurança dos próximos passos. Então eu precisava proteger tudo aquilo que estava debaixo do meu controle, vamos assim dizer, né? Tentando controlar, muitas vezes entrar nesse papel, né? E tem algo muito Sim. interessante que eu ouvi do Dr. Esqueci o primeiro nome dele agora, Pimentel, que ele fala que quem vive sobre a energia do medo não vive sobre a energia da fé, e vice-versa. Porque tem como você sintonizar duas rádios ao mesmo tempo, em um único rádio? Tem como você ouvir duas sintonias ao mesmo tempo? Das frequências, né? Duas frequências? O nosso corpo é do mesmo jeito. Não funciona uma frequência de medo, uma frequência negativa e uma frequência positiva ao mesmo tempo. É preciso que a gente escolha qual frequência a gente quer viver, mesmo que os outros estejam oferecendo frequências que não sejam positivas, e que vai acontecer muito, principalmente quando nós estamos mudando a nossa frequência. Eu até fiz uma postagem sobre isso hoje. Eu conversei com uma pessoa no final de semana e ela falou assim: a minha luz parece estar incomodando as pessoas que estão ao redor, né? A luz no sentido de eu estar me desenvolvendo, eu estar mudando e tal. Eu falei: a nossa luz revela a sombra nos outros, né? Isso incomoda. Aí eu lembro de uma história da Anete Guimarães, de que uma cobra saiu perseguindo um vagalume. E assim, tá vendo umas histórias aleatórias assim, mas deve ter alguém que tá precisando ouvir. Então vamos lá. Essa história veio hoje. E aí a luz, e aí essa cobra saiu atrás do vagalume. E o vagalume voando, voando, voando. E aí de repente o vagalume parou e a cobra encurralou ele. Ele falou: Peraí, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Então por que que você está me perseguindo? Por causa da sua luz. Mas o que que acontece com a minha luz? É porque ela me incomoda.
Só isso. É com você Essa agora. história você teve intuição de contar, porque tem uma pequeno vagalume aqui, que tem um apelido de pequeno Tem, né? vagalume, eu acho que a história é para ela. Quem é o pequeno vagalume vai saber quem é ela. A, a Marina colocou aqui a questão de tentar afastar novos relacionamentos, é isso mesmo, Marina, e também de proteger o trabalho. E essas questões, Gabriel pode refletir também. Tudo que a gente traz, gente, seja de modelo de pai, mãe, modelo de família que eu vou montar, seja modelo de trabalho, a gente sempre vai trazer referências daquilo que a gente viveu, porque as nossas células têm as memórias daquilo que a gente viveu. Isso se chama epigenética, se você quiser estudar um pouco mais sobre isso. Não é só da leitura biológica. Lembrando mais uma vez, a leitura biológica, ela pega leis naturais e sistematiza em 5 leis, que foi o que o Hammer sistematizou nas 5 leis biológicas, que fica mais fácil da gente entender. E aí perdi aqui o contexto, fui falar do negócio do Hammer. As As memórias da leis. epigenética, o Gabriel pode pensar aí que muitas das vezes o que a gente tenta manter para a gente são modelos dos nossos pais. Então, eu estou tentando fazer um trabalho de um jeito que eu quero manter o modelo do meu pai perto de mim. Ou eu quero manter o modelo da minha mãe como eu como mãe, eu como profissional. Aí cada um tem que ver o que faz mais sentido para você, porque tem certas ações nossas que já não fazem mais sentido a gente seguir o modelo dos nossos pais. Porque a gente segue até certo ponto em lealdade. Essa é uma lei da constelação familiar. Em lealdade a você, mãe, eu faço os mesmos erros que você. Em lealdade a você, pai, eu cometo os mesmos erros que você. E a gente está aqui para evoluir, para fazer diferente. Só que precisa de muita consciência para romper esse ciclo e fazer diferente. Sua mãe foi a melhor pessoa para você e teve o melhor modelo para você. E seu pai foi a melhor pessoa para você e teve o melhor modelo para você. Mas você é você. E é importante você pegar o que tem de melhor desse modelo e não precisa mais, o seu cérebro precisa ter sentido para isso, ele precisa ver raciocínio nisso, não precisa mais seguir os mesmos erros. Porque seguir os mesmos erros, gente, é continuar com dores e não entender as causas. É continuar com dores ali muito parecidas, muito semelhantes, que você não consegue sair desse fluxo, porque você está tentando manter modelos que vieram dos seus pais, dos seus avós, que já não fazem mais sentido para você. Tem algum desses dois modelos aí que faz sentido para você, Gabriel, que inconsciente você tenta manter? Tem um modelo que eu procuro afastar. É diferente. Ai, Exatamente. E e até nesse aproveitando, tentar já fazendo. afastar, Vou, Ah, vou, pode vou falar. deixar você falar que eu já faço uma correlação com o que você falou. E nesse tentar afastar é o que o Gabriel falou do medo e da fé. O medo não leva a gente a lugar nenhum. E mesmo tendo consciência disso, que o Gabriel tem, é muito difícil fazer diferente, né, Gabriel? Porque quando a gente toma uma decisão de medo, eu não quero isso, eu vou para onde? Para trás. Eu não quero isso. Eu me afasto. Diferente de uma de fé, que eu quero isso e eu vou de encontro. Ou tem alguns autores que utilizam isso daqui como amor, o caminho do medo e o caminho do amor. O caminho do medo eu só não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. E o caminho do amor eu vou de encontro. Então, se o Gabriel não quer um modelo, ele tá assim, ó, com relação a esse modelo. Pode falar, E Gabriel. duas coisas, né? Primeiro, sobre isso que você falou, então. A terceira lei de Newton, você lembra qual que é? A gente já falou isso numa live.
Supletivo, supletivo, supletivo. Como é que é o Joseph Klimber? Supletivo, supletivo, supletivo. Eu lembro. Lei de ação e reação. Toda força aplicada sobre um objeto, sobre alguma coisa, ela gera uma força de mesma intensidade de sentido contrário. E por isso que a gente precisa parar de empurrar, ou de fugir e de afastar. E a gente precisa começar a aproximar. Nós precisamos parar de falar o que a gente não quer e definir o que a gente quer. Então, esse ano que se passou agora, eu venho construindo o modelo do que eu quero, porque eu fiquei por muito tempo afastando o modelo do que eu não quero. E como essa lei, ela diz que toda ação gera uma reação de força da mesma intensidade e sentido contrário, quanto mais força eu faço, mais força vem ao contrário, no sentido oposto. Então a gente até consegue afastar por um tempo, por uma certa distância. Só que cansa, porque demanda muita energia ficar empurrando. E aí a força contrária, aquela que já existia, ela vai e te leva para o mesmo lugar de volta. E aí vem a culpa, vem a frustração, porque eu já sabia, eu não quero isso, eu já fiz diferente por algum tempo. E aí o que que acontece? Ao invés às vezes a gente voltar para o mesmo ponto inicial, às vezes a gente vai até para trás. Por quê? Aí veio a culpa, veio o ressentimento, e isso faz a gente se sentir pior do que antes. É uma armadilha. Só que não é para você se sentir pior do que antes. Se perdoa e segue em frente, deixa seguir. A questão é, pode errar, erra à vontade, só que cometa erros diferentes. Isso inclui os erros dos seus pais. Cometa erros diferentes. Que esse eu já até falei também numa live, né? O Vitor Damas, ele estava aprendendo a surfar, ou aquele outro de kitesurf, não sei. E aí o cara falou pra ele assim, Vitor, erra diferente. Cara, essa erra diferente é... Porque se a gente ficar errando a mesma coisa, vai ficar fazendo a mesma coisa sempre. Se a gente erra diferente, nós vamos ver uma outra forma de não dar certo. E aí vem Só que aquela aí, assim, outra... como que eu erro diferente se eu não sei o que eu tô errando? Tem que fazer uma ação diferente. Como é que você sabe que você está errando? Porque você não está alcançando o que você quer. Simples assim. Isso, porque o Gabriel, ele tá fugindo de um modelo, e no meu caso, que a gente fez a live semana passada, há um tempo já eu venho descobrindo que ter montado um espaço físico, eu estava buscando um modelo que não era meu. Mas só hoje eu entendo. E eu também entendo nessa parte de confiar, fiar com Deus, de que eu não trilhei esse caminho por um acaso. Eu precisava dele para aprender. Tá tudo certo. Mas hoje eu entendo que esse não era um objetivo meu e vejo muita relação com o meu pai, com a forma de lidar com o mercado de trabalho, com a questão empresarial, e eu sempre tentei me aproximar dele para resolver questões aí. Então, é só mais um ponto que eu percebo de coisas que eu fazia para me reaproximar do meu pai, e hoje já não faz mais sentido para mim. Ter o espaço, ter essa demanda de trabalho que você chega em casa e está sempre tendo que dar conta de um monte de prato, porque eu só sou bom o suficiente se eu fizer isso tudo. Aí hoje eu me vejo lá atrás tomando essas decisões e percebendo que não era para mim essa decisão, era para os outros. Aí eu consigo perceber o que eu tenho que errar diferente agora. Mas antes eu não conseguia, não. A Rita colocou, né? Mesmos erros, mesmos resultados, exatamente. E quando você faz alguma coisa diferente e aí você tem um resultado negativo,
Aí você pensa, viu? Não adianta fazer diferente. E aí a gente volta para fazer a mesma coisa porque o mal que eu conheço é melhor do que o bem que eu desconheço. Só que o outro é um resultado, ele foi negativo, mas é um resultado diferente. Ele não é igual. Por mais que a gente coloca tudo numa bandeja, né? De deu certo e deu errado. Só que tem os deu errado diferentes, que só indica que esse caminho também não serve. Só que a gente vai, às vezes, o ser humano tende a generalizar muito. Então a gente pensa, de fazer outros caminhos não vai dar certo também. Então a gente para de fazer outros caminhos. Imagina se o Thomas Edison tivesse pensado isso, né? Talvez a lâmpada elétrica teria demorado muito mais para surgir. Então, neste sentido, a gente precisa pensar que não é porque um ou outro caminho que eu testei agora não deu certo que os outros também não vão dar certo. Existem milhares, milhões de caminhos diferentes de fazer. E agora deixa eu voltar lá na parte conectando com o negócio da Tamires antes, de pai e mãe, dessa conexão com pai e mãe. E a melhor descrição que eu vi, porque aí entra a questão religiosa, né? Honrar pai e mãe. Já existe isso que vem conosco, né? De ser leal, de amar a mãe e o pai. Então, muitas das vezes existem muitas pessoas que elas não querem ficar maiores do que o pai e a mãe. Elas não querem ganhar mais, fazer mais dinheiro do que o pai e a mãe. Por quê? Por respeito, né? Eu não posso ser maior do que o meu pai e minha mãe. E é diferente ser maior do que o pai e a mãe e respeitar e honrar. Porque se a lei da evolução não te fez com que você viesse para ser melhor do que seu pai e sua mãe, aonde que iria parar a humanidade se todo mundo viesse para ir só até no mesmo teto? Aonde que iria a humanidade? Nós não estaríamos evoluindo. E honrar pai e mãe é respeitar e dar o direito deles serem como eles são. E isso não inclui você ser igual a eles. Por quê? Já que a minha mãe e meu pai eles não querem evoluir, eu também não vou. Eu também não vou me melhorar. E isso eu vivenciei por um bom período, né? Eu fiz várias e várias formações, paguei cursos para minha mãe, no caso, e eu focando muito de que eu quero que minha mãe melhore nisso, quero que minha esposa melhore nisso. E aí a minha energia ela estava indo para cá e para lá. E adivinha para onde que ela não estava indo? Para cá. E adivinha quem não estava evoluindo? Qual que é a melhor forma de você ajudar as pessoas que estão ao seu redor? Se você quer que elas evoluam, quer que elas cresçam, a melhor forma é você transbordando. E para você transbordar, primeiro você tem que entrar em você. A caixa d'água, quando ela transborda, não está faltando nada para ela. Aquela água ela tá completa, até na tampa. O transbordo vem o que sai além da caixa. Quando nós direcionamos a energia para nossa evolução, para o nosso processo, e aí a gente começa a transbordar. E aquele transbordo, a pessoa, você não vai precisar fazer nada por ela, ela vai pedir ajuda. Só que agora, quando eu fico tentando fazer a outra pessoa pedir ajuda, eu quero ajudar e a pessoa não quer ser ajudada, duas causas. Tem amor, mas tem muita fuga aí também. Então, eu quero ajudar o outro a melhorar coisas que talvez eu não esteja querendo melhorar em mim, não esteja querendo mudar em mim. Nós precisamos estar atento a isso, porque o nome a gente vai dar um nome de amor, é porque eu amo a pessoa, eu quero que ela melhore, e você? Você tem feito isso? Você tem melhorado? Você tem transformado isso em você primeiro? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Já dizia o titio Gandhi. E você quer ter um bom exemplo de que você está transbordando? A não ser que você transbordou a vida inteira, e eu imagino que quem transbordou a vida inteira não deve estar assistindo essa live, não seja o caso. Então,
Você quer um bom exemplo de que você está começando a transbordar em alguma coisa na sua vida? Porque a gente vai transbordando em coisas diferentes no decorrer da vida. Dores musculares e articulares, que é o que o Gabriel está passando agora. E ele pode ver todos os momentos que essas dores começaram, que foram momentos que ele começou a resolver. Se ele tem ciência de que ele não está resolvendo o cerne desse problema, que ele ainda não vai conseguir resolver tudo agora, é natural que essa dor apareça depois de novo, quando ele continuar a resolver outras coisas, porque agora é como se ele estivesse resolvendo uma faceta desse conflito que vem de trás aí, paterno, familiar e outras coisas envolvidas. Quando eu tenho noção disso, eu tenho um bom sinal para entender. Opa, decisões importantes aconteceram. Veio dor muscular, veio dor articular. Te dá um sinal de por qual caminho você está seguindo. Por isso, o tema da live de hoje, você, suas dores e seu meio. Aí você consegue entender o meio que você está inserido, o que que faz bem para você e o que que não faz, e aonde ativam essas dores. Ah, foi em tal momento que ativa tal memória em mim. Então, no Gabriel, quando a gente fala disso e ele entende que ele está dando conta de que ele vai conseguir afastar dele aquilo que ele não quer, a dor começa a vir para tentar regenerar. Mas se está nesse vai e volta, ainda tem essa insegurança interna do Gabriel, e que é natural, gente. Não precisa querer passar por todos os processos sem gripe, sem diarreia, sem dor articular, sem dor muscular, sem... É natural, são leis naturais do seu corpo passar por esses processos para expurgar, para colocar para fora. E aí, como que a gente faz isso de uma forma mais leve? Liberação miofascial. Liberação consciente da dor. Liberação consciente da dor, pensar na causa. Entender a função dessa articulação, entender a função desse órgão. E toda vez que você estiver em crise, Gabriel agora vai falar para a gente como que anda as tarefas dele, até para a gente começar a caminhar para o final, e eu já vou passar uma tarefa para vocês hoje também. Como que anda as tarefas dele nesse momento de crise? Gabriel, o que que você está fazendo a mais para poder aliviar essas dores? Ou para poder entender melhor o seu conflito? Você está meditando mais? Você está fazendo mais liberação facial? Você está escrevendo? Qual tem sido a sua estratégia? E teve uma da cadeira, também pode contar para a gente, que eu já puxo isso para fechar. Eu estava, né, como um aluno meio dispersivo, eu não estava fazendo com tanta frequência as liberações, já fazia um tempo que não. Eu retornei a fazer as liberações. As meditações eu já vinha fazendo, eu aumentei um pouquinho e adicionei um exercício que tem de relaxar e contrair, que ajuda essa percepção, olhar para o corpo. E eu fiz o ajuste da cadeira também. Eu percebi que a cadeira, a posição da cadeira, ela estava mais baixa, eu aumentei ela um pouquinho, ajudou a reduzir a tensão em alguns momentos na semana passada. Diminuiu bastante a, a questão, né? E aí o que você trouxe, né? A gente vai fazendo os ajustes, né? Precisa estar com dor. E aí tem uma causa física e tem uma outra causa interna. Quando a gente consegue, talvez, encontrar um pouquinho da causa interna, a gente consegue reajustar um pouquinho no físico, né? Inconscientemente fazer isso, né? Quem falou foi a minha esposa, né? Será que essa cadeira não tá muito baixa para você? Não, eu falei, deixa eu ver. E realmente estava. Olha como o olhar externo nos ajuda, né? A gente não vai conseguir ver tudo sozinho, gente. A gente precisa de pessoas do nosso lado, só que a gente precisa estar aberto. Porque se quando escuta essa fala, dizer assim, vai cuidar da sua vida, não tem mais o que fazer não, tá fechado. Não quer ouvir nada do que as pessoas têm para te dizer e sempre vai ter algo de útil. Porque se Deus está colocando elas na sua vida, ela pode estar gritando na sua cara.
vai ter algo de útil. Você atraiu essa situação para você. E olha como que o Gabriel tá bem no caminho dele, ele atraiu alguém para ajudar ele a ver a cadeira que ele não estava vendo. Isso é muito merecimento, viu? De ter pessoas do lado que auxiliem aí a enxergar essas coisas que a gente está com dificuldade. E, Gabri, a liberação miofascial tem causado alívio de dor na hora? Como que tá? Que às vezes causa, às vezes não. Como que tá para você? Na hora liberou, mas pouco tempo depois voltava, né? Por quê? E o processo de novo. Na hora liberava e depois voltava. Isso. E o que que às vezes a gente faz? Porque eu lembro do Gabriel comentar isso comigo. A gente quer fazer só no ponto da dor ou um, dois pontinhos ali na rotina corrida do dia a dia. Às vezes a gente não quer fazer o protocolo que vem mais de longe. Teve dia que você fez assim também? Ah, eu fiz os protocolos inteiros aí. Esses dias fiz Mas quando eu todos te lá. passei, né? Comecei. Antes Depois você que me falou que teve um passou, dia que você assim. colocou a bolinha. Coloca só em cima do ponto onde que tá doendo, né? Várias vezes eu fiz isso. Isso. Então, ó, tem dois casos aí interessantes, ó. Quando ele fez com a bola, no local só, a dor voltava. E quando ele fez o protocolo, mesmo vindo de baixo para cima, a dor logo voltava também. Então, quando você faz a liberação, alivia na hora, já te dá um fôlego para você continuar a trabalhar, fazer essas coisas do dia a dia. Mas voltou rápido, volta mais a sua atenção para o comportamental, para o emocional. Opa, por que está voltando rápido? O que é que isso está ativando alguma insegurança minha? E se está ativando insegurança minha, é hora de trabalhar mais a entrega, mais o confiar. Pai, por favor, me ajuda, estou entregando na sua mão o que é seu, o que é o meu, eu estou fazendo. Mas precisa confiar de verdade, gente. Porque se a gente confia com aquele medinho, vai ter as reações físicas e tudo bem, né? Eu sei aonde que eu tenho as minhas inseguranças, onde que eu tenho meus medos, e eu fico assim, eu entendo, porque até este momento eu ainda tenho dificuldade de entregar completamente essa situação. Eu vou precisar de mais momentos assim para poder fazer mais essa entrega. E para a gente trabalhar essa entrega, a tarefa que eu vou deixar de hoje para vocês fazerem hoje para liberação consciente da dor, porque lembrando que liberação consciente não é só liberação miofascial, passa por esse entendimento aí emocional das causas das dores. O que você está fazendo que está gastando a sua energia, que você não quer mais fazer, ou você quer fazer de uma forma diferente, que você não vai fazer todos os próximos 7 dias. Então, por hoje, eu não vou fazer isso. Amanhã, ou você pode repetir a tarefa de hoje, ou você pode fazer uma diferente. Gabriel, vem alguma coisa em mente? Por hoje, o que você não vai fazer para até amenizar suas dores? E você já está resistindo aí, se falar, mas por que eu fiz assim de novo? Eu já não estava querendo fazer isso. Só por hoje, não fazer tal coisa. Quem quiser colocar aqui, enquanto o Gabriel pensa, o que você, por hoje, não vai fazer? Você sabe que isso mina a sua energia, você sabe que isso te deixa tenso, você sabe que isso te causa dores. Ficar pulando de uma tarefa para outra. No sentido de começa a fazer alguma coisa e pula para outra. Então eu estarei atento com relação a isso. E eu tenho uma tarefa também, que me veio aqui, quem soprou aqui no meu ouvido. Ótimo, pode Quando passar. alguém, né, o Tamires falou, né, vai cuidar da sua vida. Algumas vezes sim, a gente tem que falar para as pessoas vai cuidar da sua vida e outras vezes é por quê? Às vezes o que a pessoa está te falando diz muito mais sobre ela do que sobre você, mas algumas coisas não são à toa. E nesse sentido, eu gostaria que vocês pegassem e se lembrassem da última vez que teve alguém que te falou alguma coisa que incomodou, quais que são os 10%
certo dentro daquilo que a pessoa falou para você? Gostaria que você anotasse a frase, qual que a pessoa falou sobre você. Ah, você é isso, ou você é aquilo, ou assim assado. E quais que são os 10% de que talvez esteja certo dentro daquilo que a pessoa falou? E não quer dizer que você é isso ou você é aquilo. Sempre lembrando que nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança, então nós somos muito além. Só que às vezes o que está sendo alimentado é o outro lado, que a gente precisa refletir. Então, quais que são os 10% certos sobre aquilo que as pessoas te falaram, alguém te falou que te incomodou? Isso aí! Tarefinhas passadas para a semana que segue. Na semana que vem a live acontece no Insta do Gabriel, mas aparece o ao vivo aqui para mim também. Quem fizer tarefinha, marca no stories, @tamires.cortar, Gabriel Lopes, com 2 S. Acertei, Gabriel? É dois L's e dois S. Mas o 2 L's é porque é Gabriel Lopes, É né? o O L de Lopes, cada um. e o S vem do E dois Silva, S o outro S. no final. Aí É você isso vai aí. entender melhor as suas dores com relação ao seu meio e não precisa sofrer com elas, entende a causa, sabe aliviar de forma consciente, que não é através de remédio, ou é liberação miofascial, ou é meditação, ou é movimento, ou é escrevendo aquilo que você já sabe que é ruim para você e você vai deixar de fazer. Muito bem, finalizamos então. Gente, boa semana para vocês. Desejo aí boa semana, que vocês façam tarefinhas, postem aqui, qualquer dificuldade, a gente está junto. Isso Obrigada, aí. Gabriel. Obrigado, Tamires. Obrigado a todo mundo. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.